Fala aí pessoal, vamos para a nossa aula de áudio digital. Eu acredito que seja a única aula teórica, puramente teórica desse curso, e é para falar um pouco sobre a resolução do áudio. Assim como a gente escuta da milagrosa TechPix, o áudio também tem uma resolução, seja ela horizontal ou vertical. E quem escolhe essa configuração é a gente. E a gente já escolhe essa configuração lá atrás, lá no início, que é a gravação. Então, por exemplo, nos gravadores digitais, em interfaces de áudio, nas DAWs, que é no nosso caso aqui o Reaper, a gente configura a entrada. E ela serve tanto para esse início, quanto para o meio e para o final dela. Então é muito importante a gente sincronizar todas as etapas que no áudio a gente chama de signal flow, que é a fluência do sinal, da hora que ele entra, à hora que ele sai. E no nosso caso, a gente trabalha com duas configurações extremamente importantes, que é o sample rate e o bit rate, ou bit depth, que é a profundidade do som, né? Que é a configuração vertical. A primeira configuração que a gente tem aqui no Reaper é o sample rate, que a gente precisa prestar atenção. Ele já te dá como configuração base o 44100. E para a gente conseguir trabalhar nos dois mundos, áudio e vídeo, o recomendado é 48. O que significa esses números? É a quantidade de amostras de som que ele vai representar por segundo. Então, por exemplo, se a gente escolher 44100, ele vai ter 44100 fotos, samples, amostras por segundo, para poder fazer a definição da onda digital. E o que ele define? A onda analógica. Então o que acontece? O som sai, chega no microfone, o microfone faz a transformação desse som para sinais elétricos, que vai direitinho no cabo, bonitinho, até a interface ou gravador, o receptor. Chega até o receptor e aí sim vira zeros e uns. Aí o seu programa faz essa leitura. Então todo esse caminho, quer dizer, quando ele entra na interface, quando ele faz essa transdução da interface, você que dá para ele falando, eu quero 44100 amostras por segundo ou 48.000. Deu para entender? O restante, para baixo, eu nem recomendo. Não vou entrar em muitos detalhes, mas se você quiser procurar por teorema de Nyquist, ele diz que você precisa do dobro de quantidade de frequências que nós ouvimos para conseguir registrar de uma maneira com a qualidade maior, com menos perdas. Então o que acontece? Nós escutamos de 20 Hz a 20 kHz. 44100 é um pouquinho mais do que o dobro para a gente poder trabalhar com uma margem. Então tudo que você for trabalhar aqui embaixo é bem possível que não seja recomendado. Se quiser testar, pode testar. Você vai perceber que você vai ter perda nas frequências mais altas, mais agudas. E por que eu recomendo trabalhar em 48? Porque, por exemplo, se você estiver trabalhando com vídeo, você já vai casar com o cinegrafista, porque a câmera trabalha em 48, a edição de vídeo trabalha em 48, o vídeo trabalha em 48. Por quê? Em cinema a gente trabalha em 24 frames por segundo. Qual que é o dobro de 24? Então a gente tenta casar dobro e metade sempre para a fluência digital mais orgânica. Por exemplo, quando a gente configura uma câmera e a gente tenta casar, aí a gente precisa sincronizar a velocidade dela com a resolução de quadros que ela está gravando por segundo, a gente tem que se perguntar, estou gravando em 24 quadros, em 30 quadros ou em 60 quadros? Se eu estiver gravando em 24 quadros, eu vou ter que ter uma velocidade aproximadamente de 50. Se eu estiver gravando em 30 quadros, eu vou ter uma velocidade aproximada de 60. E assim vai seguindo. No digital, no programa, nas edições, funciona da mesma forma. Dobro, metade, toda vez que você usar essa relação, é para sincronizar de uma forma positiva, entendeu? Então, além disso tudo que eu falei, o 48 é de fácil conversão para o 44 e o 44 não é de fácil conversão para o 48, entendeu? Você não vai injetar informação. Se você gravou 44.100 samples por segundo, eles vão ser destruídos e reorganizados para funcionar como 48. Isso é uma conversão danosa. Bora para frente. Eu recomendo então sempre 48. Vou falar rapidamente
sobre as outras amostragens. Pô, então se eu falei, né, que a gente tem que ter o dobro para gravar com maestria, se a gente tiver 4 vezes, vai ser muito mais legal, né? Pô, com certeza vai ser muito mais legal. Mas se você grava com mais definição, você quer mais resolução, lembra que você vai ter que ter mais HD, você vai ter que ter mais memória, você vai ter que ter mais computador. Pô, então você está falando para eu gravar de maneira ruim, com menor qualidade? Não, de forma alguma. Você não precisa necessariamente configurar sempre assim para ter uma alta resolução. Lembra do que eu comentei nas outras aulas, foca no conceito. A perda que você vai ter de gravar de 96 para 48 é humanamente impossível de perceber, entendeu? Mas eu mesmo gravei, eu acredito que uma vez só em 88.000 aqui e foi um arrependimento muito grande, porque à medida que o projeto ia engordando, o meu computador não dava conta de trabalhar, entendeu? Então assim, você vai precisar de uma super máquina para trabalhar em altíssima resolução. Aí, escolhas, tomadas de decisões. Eu recomendo ficar sempre aqui, ó, que você vai jogar um futebol muito legal, entendeu? Muito certinho, vai funcionar e você vai conseguir fazer a sua entrega. Tanto que, aquela velha conversa, onde que o nosso áudio vai tocar? Aonde que ele vai sair? Quem vai escutar? Se for uma música no streaming, você vai precisar exportar em 44.100, entendeu? Se você for enviar para um vídeo, que é uma locução, uma narração de algum filme, pô, 48. Então ter possibilidades, né? Por isso a escolha sempre 48 é mais legal. E gente, esquece. Essas aqui, eu não vou nem falar dessas aqui. Então reforçando, manda brasa nessas duas aqui. Nosso projeto vai ser em 48, bora para a segunda configuração. Mídia, aqui nessa segunda aba. É o seguinte, ela está aqui, Wave Bit Depth, a profundidade do nosso arquivo de áudio. Mesmo esquema, temos 2 padrões standard da indústria, o 16-bit e o 24-bit. 24-bit mais recomendado para trabalhar com vídeo, 16-bit mais recomendado para trabalhar com áudio. Não quer dizer que um não funciona para o outro. O que isso representa é uma margem de 96 decibel, falando em 16, de margem sonora, de resolução sonora. Então assim, você consegue captar todo esse volume de 96 decibel dentro dessa escala de 16-bit. Mesma coisa para 24. 24 vezes 6, 144. Então você tem 144 decibel de margem para poder registrar uma onda sonora. Então assim, se você fizer uma busca rápida no Google, 144 decibel é muito som. Então o que acontece? Que altura será que eu falo? Será que eu preciso de 144 decibel para registrar eu dando uma aula? Entendeu? Consegue entender a relação? A altura que eu estou falando nesse exato momento. E se fosse um avião, assim, eu fosse chegar lá na turbina de avião, você precisaria até de mais margem para poder fazer essa representação. Então, por exemplo, você poderia escolher o 32 FP. O que significa FP? Float Point. Ponto flutuante. Desculpa o inglês aí, péssimo. Mas é como se você tivesse 32 de margem, né? 32 bit, que representa 192 decibel. Sim, eu estou com uma cola. De margem para você trabalhar com essa grandeza, né? Com essa turbina de avião. E o mais legal é que o Float Point, ele não vai deixar que o seu áudio ultrapasse as extremidades. Então, se ele ultrapassar esse Float Point, vai buscar essa resolução e te entregar. Então assim, é quase que um processamento automático de bits and bytes dentro do nosso software de áudio. Recomendo? Não recomendo. Pensa só, você precisa dessa taxa de resolução para captar uma orquestra, que você vai ter aqueles violinos assim, naquela bem tranquilinha, e vai ter os pianos fortes e vai ter aquela sonoridade toda para poder ser registrada em mínimos detalhes. Então, por exemplo, se eu for levar muito ao pé da letra, 16 bits para a gente assim tá suficiente para a gente trabalhar com a nossa locução, com nossas locuções e por aí vai. Para a gente terminar o nosso curso mais do que completo, eu vou gravar em 24,
entendeu? Porque lá no final, na nossa última aula, a gente vai ver como converter de forma positiva de 24 para 16. Porque a conversão de 48 para 44 é só você escolher, mudar, botar para exportar e correr pro abraço. Já a de 24 precisa de um dispositivozinho, entendeu? Então a gente não vai falar isso nessa aula porque é uma quantidade de informação muito grande para 2 parâmetros simples do som. Então assim, tenha em mente que o 16 a gente está tranquilo e confortável trabalhando com locuções, trabalhando com depoimentos. Você vai lá captar uma fala, vai gravar no gravador, pô, que formato que eu vou gravar, hein? É vídeo, 48. Pô, é só uma locução, 16. Pô, já foi. Então você entende como funciona, você não vai precisar ficar preocupado com números, entendeu? Tipo, medir som com régua. Você não precisa disso. Você sabe que o 16 você está trabalhando ali para uma taxa de conversação e tá tudo certo. Então você vai, vai trabalhar, vai gravar um voz e violão. Seu amigo te chamou para fazer o som. Pô, você leva lá seu gravador, o mínimo que você vai ter que fazer é gravar em 24. Depois faz a conversão. Lembra o que você está gravando e vê se ele cabe nesse recipiente, sacou? Você precisa de um recipiente maior, precisa de um recipiente menor, ou que você já tem, tá tudo certo. E é isso. Eu acho que é o máximo que eu gostaria de estar passando do que é áudio digital, sem entrar muito no teorema que eu comentei no início, sem entrar muito nessa questão do decibel, a razão logarítmica e tudo mais, nananana, sendo que o que você precisa saber é, eu não posso deixar o meu áudio clipar e eu não posso configurar errado o meu programa para editar, entendeu? O que eu estou fazendo, para onde eu estou enviando, o que eu estou trabalhando e o que eu preciso fazer para ter o mínimo de dano possível com o meu material digital. E é isso. Bora para a prática.